da Ranieri, que traz aí o Lula querendo que os ministros dele defendam o governo do qual fazem parte, mas os partidos relutam. Olha aí, Franci. União Brasil e progressistas ficam insatisfeitos com cobrança de Lula por defesa do governo, mas relutam em obrigar filiados a abandonar ministérios. Aniele. Ontem, durante a reunião ministerial, a segunda do ano, o presidente Lula, a portas fechadas, fez cobranças aos ministros. Ele disse que vê que Tarcísio de Freitas, do Republicanos, ele sim será candidato à presidência em 2026. Então, portanto, os parlamentares que apoiam esse nome deveriam deixar o governo. Então, ele fez uma pressão ali para que eles ou defendam ou então deixem o governo naturalmente, até porque a gente lembra, na semana passada teve o lançamento dessa Superfederação União Progressista e que essa agora bancada dispõe de 4 ministros no governo Lula. Tem inclusive aí a relação Celso Sabino no turismo, Valdez Góes, desenvolvimento regional, e também o Frederico Siqueira nas comunicações. Esses 2 últimos, a gente sabe que foram indicações diretas do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é aliado de Lula, porém, não deixam de ser da Federação União Progressista, que fez duras críticas ao presidente, disse que iria trabalhar, inclusive, em frentes contra o PT. Ciro Nogueira, na ocasião, até disse que ia contar com o apoio de Ciro Gomes para fazer essa frente, sobretudo, no Nordeste. Porém, esses ministros do União Progressista, eles resistem e, inclusive, tentam ali fazer rearranjos e acordos. Por exemplo, União Brasil em si, que tem aí esses 3 ministros, porque o outro é do PP, é o André Fufuca dos Esportes, eles disseram que só vão deixar essas pastas depois que entregarem um cargo na Caixa Econômica Federal. O presidente da Caixa, Carlos Antônio Vieira, foi indicado por Arthur Lira, o ex-presidente da Câmara, que detém muito poder e que muitos aqui acreditam que eles não vão fazer resistência, não vão tentar barrar Arthur Lira ou peitar Arthur Lira nessa indicação, coisa que, claro, ele também não quer deixar, porque a Caixa é importante até para a capilaridade dessa sigla no interior aí do Brasil. Então, acreditam que vão empurrar até onde puderem. Já o caso dos Republicanos, que é o próprio partido de Tarcísio de Freitas, e o Hugo Mota falou ontem, aqui em um evento em Brasília, que Tarcísio de Freitas vai ter um grande nome para as eleições nacionais do Brasil no ano que vem. Já esse, que é Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, tenta resistir também sua permanência no governo e defende que a sigla possa, em algum momento, apoiar Lula, que eu acho muito difícil. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, inclusive, hoje em entrevista, disse que é natural a cobrança do presidente Lula, mas também esses partidos não têm a obrigação de apoiar a sua reeleição. O Haddad disse, olha, o normal é que chegar em fevereiro, março, se quiser continuar, continua, senão cada um segue seu caminho. Agora, já em agosto, você ficar dentro do governo e sem defender o governo, não faz nenhum sentido. Então, Alessio, esses partidos aí, que hoje é um só, né? União Progressistas, mas são separados, União Brasil e Progressistas, eles vão abandonar os cargos, porque aí eles, se fizerem isso, os partidos, eles vão peitar 2 lideranças. No União Brasil, peitar o Alcolumbre, e no Progressistas, peitar o Arthur Lira. Mas eu acredito que não. Enquanto não forem convidados a se retirar do governo, eu acho muito difícil que os ministérios sejam entregues. Até porque a gente vê que, por exemplo, no Ministério dos Esportes, o André Fufuca, ele veio ao Piauí em uma agenda e foi recebido ali pelos líderes da oposição aqui no governo do estado. Ou seja, eles capilarizaram para eles essa visibilidade, essa imagem toda positiva de entregas que o ministro fez aqui no estado. Então, eles não vão abrir mão em um ano pré-eleitoral, faltando aí mais de um ano para as eleições, de toda essa visibilidade que vem por cargos, que vem por poder, que vem por recursos. E aí eu acho um pouco mais fácil a situação ali dentro do Republicanos. Uma declaração do presidente do PL falando sobre a possibilidade do Tarcísio vir a ser candidato no próximo ano pelo PL e não pelo Republicanos, o que liberaria o partido
para uma negociação um pouco mais ampla e talvez até angariar espaços que seriam aí do União e do Progressista. E também é difícil, não é, Mariana, imaginar que esses partidos vão ficar 100%, né? De um lado ou do outro. A grande maioria certamente estará contra Lula, nesses partidos aí que eu estou falando, exatamente, né? A grande maioria contra Lula, mas não serão todos, né? Eu acho que até abril, Amadeus, que é o limite de deixar, né, os cargos para concorrer à reeleição, não vai ter debandada não, eu acho. Vamos lá. Agora, até porque o Lula reagiu, né, na opinião pública, aí isso segurou um pouco ali o pessoal que já queria dar pressão. Vamos falar de Haddad. Haddad que deu uma entrevista agora no final da manhã e ele disse que... Olha aí, Franci. Haddad diz que o Brasil segue vendendo carne para os Estados Unidos mesmo com tarifaço. O ministro acredita que Tarcísio será um adversário que não vai apelar para a baixaria. Pois não, Raniele? Esses foram alguns dos trechos da entrevista do ministro da Fazenda ao UOL. Ele reforçou que o Brasil está ainda disposto a negociar, mas que no momento não há abertura dos Estados Unidos, ou seja, a situação continua na mesma, mas falou da dependência que o comércio norte-americano tem do Brasil, principalmente desses produtos que foram sobretaxados em 50%, que não entraram na lista das exceções, carne e café. De acordo com o ministro da Fazenda, foi repassado pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que os Estados Unidos continuam comprando carne mais cara do Brasil. A gente ainda não tem esses dados oficiais, mas vamos ver aí o trecho em que o ministro assume. Porque eles dependem mais, se eles precisam de commodity barata. O Brasil é fornecedor de commodity barata. Você taxar carne, taxar café, você vai arrumar outra freguesia, não tem dúvida disso. Como já está acontecendo. Aliás, eu soube ontem pelo ministro Fávaro que as exportações de carne depois do tarifaço para os Estados Unidos aumentaram. Então, o povo lá, o povo americano está pagando mais caro a carne. Bom, o ministro da Fazenda também disse que o Brasil pode sobreviver ao tarifaço, mas que o governo brasileiro seria machucado nesse processo. Até porque o ministro citou que muitas dessas empresas, mais da metade das suas exportações, iam para os Estados Unidos. Bom, ele também falou sobre a eleição em 2026, não fechou as portas para quem sabe disputar um cargo no ano que vem, mas falou também sobre as eleições presidenciais. Falou sobre a postura do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Ele disse que entende por que a Faria Lima apoia esse candidato à presidência em 2026 e que, diferente do último candidato, Tarcísio teria uma postura diferente, que não partiria para a baixaria. Vamos ver. Então, o Tarcísio já falou que é contra taxar os super ricos. Bom, talvez se ele não falasse isso, ele não teria o apoio desse pessoal. Mas, assim, para uma pessoa se candidatar disposta a não querer olhar no espelho da desigualdade brasileira, é uma opção. Mas eu não acredito que ele tenha, a julgar pelo comportamento dele até aqui, eu não acredito que ele tenha um espírito de, sabe, fazer uma eleição baixaria, sabe? Embora ali o entorno, tem muita gente ali que vai usar fake news, vai usar impulsionamento de coisa, mas eu não acredito nisso. Mas o problema maior é o seguinte: o meu desejo é que nós possamos jogar a luz. Bom, tá aí então, só lembrando, reforçando essa informação aí, realmente o presidente do PL, Valdemar Marcos Neto, disse que Tarcísio terá que filiar ao PL para ser candidato com apoio de Bolsonaro. Porém, o governador de São Paulo resiste no momento a fazer essa mudança e pode se encontrar com o ex-presidente Jair Bolsonaro nos próximos dias. A expectativa é que esse encontro ocorra, inclusive, antes do início do julgamento de Bolsonaro, marcado o início para 2 de setembro, portanto, próxima semana. Tarcísio não quer deixar um partido em que ele tem uma maior facilidade de poder e comunicação, como os republicanos, para o PL,
sob o risco de não ser candidato à presidência da República, tendo uma reeleição confortável ao governo de São Paulo no ano que vem. Vamos lá. Aliás, o Lula disse ontem, depois que a reunião foi fechada, olha, o nosso adversário é o Tarcísio, vamos nos preparar para enfrentar o Tarcísio. E, assim, o mundo político dá de barato que sim, é o Tarcísio e que os bolsonaristas terão que engoli-lo, mesmo os que não gostam tanto quanto o Eduardo Bolsonaro da ideia. Agora, o Tarcísio, você acha que o Tarcísio será diferente, um adversário diferente do que Bolsonaro foi? O Haddad diz que não vai ter baixaria. E aí, Marta? Muito, Amadeu, porque não dá para subestimar esse tipo de candidato, possível candidato, né? Porque o Tarcísio está numa situação que ele tem que colocar os dois pés em duas canoas, né? Tem que agradar os radicais e também tem que agradar os moderados, a direita que é mais moderada, que é mais ao centro. Então, eu não duvido que, para ele agradar uma parte desse eleitor bolsonarista, ele tenha que apelar para as mesmas estratégias que eram utilizadas pelo ex-presidente Bolsonaro. Então, não duvido que a eleição, que a campanha passe, sim, se ele for realmente oficialmente o candidato, passe para esse lado da baixaria, como o Haddad acredita. Então, a Marta diz que não teremos eleição civilizada, Franci. Também acredito que não, Amadeu. Tanto que você vê aí os possíveis candidatos com apoio de Bolsonaro, eles acabam tendo ali que adequar o discurso a uma parcela mais radicalizada do eleitorado. Então, duvido muito que Tarcísio não vai subir o tom e, inclusive, utilizar apelidos jocosos para se referir ao Lula ou utilizar ali de informações distorcidas também para tentar prejudicar o atual presidente da República. Então, estou com a Marta nessa. Obrigado, Ranieri Veloso, ao vivo em Brasília. Até amanhã.